segurança, conhecimento, operação e manutenção. O módulo que foi colocado em primeiro lugar é o da segurança. Jamais opere ou permita que alguém opere uma colhedora de cana John Deere sem o conhecimento pleno dos requisitos básicos contidos neste módulo. Destacamos que este vídeo não substitui, sob hipótese alguma, o manual do operador que acompanha o equipamento, o qual deverá ser consultado em caso de dúvidas. Os produtos John Deere estão em constante evolução. Alguns atributos, características ou especificações aqui apresentados poderão modificarem-se futuramente na sua colhedora de cana John Deere. Recomendamos consulta ao seu concessionário John Deere para sanar eventuais dúvidas. Colhedora de cana-de-açúcar John Deere 3520. A John Deere produz equipamentos agrícolas de tecnologia para todo o mundo. Ao trabalhar com as colhedoras de cana John Deere, você estará contando com esta tecnologia que irá auxiliar o seu trabalho no campo. Estas colhedoras utilizam motores de 342 cavalos de potência, produzidos pela John Deere e desenvolvidos especificamente para uso agrícola, o que assegura que todos os sistemas e componentes são dimensionados para atuarem em situações que requerem elevados regimes de torque e potência a baixas velocidades. Para manter a durabilidade, rendimento e produtividade em níveis elevados, é imprescindível que sejam cumpridas todas as instruções referentes à correta operação e manutenção da sua colhedora de cana John Deere 3520, conforme indicado no manual de operação. Além disso, o uso de peças originais, de itens de manutenção periódica John Deere e a utilização dos serviços dos concessionários autorizados asseguram a tecnologia que se paga. Desfrute do elevado conforto operacional, da qualidade e da tecnologia dos produtos da marca John Deere. Segurança. Leia atentamente o manual de operação antes de operar a sua colhedora de cana John Deere. Siga todas as instruções de segurança do manual de operação e preste atenção em todos os adesivos de segurança da máquina. Mantenha-os sempre em bom estado de conservação, substituindo-os se necessário. Utilize sempre o cinto de segurança para evitar acidentes e lesões graves. Se estiver acompanhado de um instrutor, peça que o mesmo utilize o cinto de segurança. Ao fazer a manutenção da sua colhedora John Deere, tome todas as providências de segurança. Preste atenção ao que estiver fazendo e siga as instruções do manual de operação. Importante: sempre que iniciar as manutenções em sua colhedora, utilize óculos de proteção, luvas ou creme protetivo. Conhecimento. Cabine do operador. As cabines do operador das colhedoras de cana 3520 são amplas e confortáveis, com todos os comandos ergonomicamente dispostos, possibilitando uma operação segura e confortável. Comandos do console lateral direito. Joystick de controle de altura do cortador de base. Movimente a alavanca para frente ou para trás, de acordo com a altura desejada. Através dos controles da parte de trás do joystick, você controla a subida e descida do divisor de linhas direito e aciona a buzina da colhedora. Na parte frontal do joystick, você controla a subida e descida do divisor de linhas esquerdo. Abertura e fechamento do flap. Subida e descida do cortador de pontas. Giro do bojo do extrator secundário. Neste console encontram-se os principais controles da colhedora.
Através do conjunto de controles CA/CB, você realiza diversos ajustes no corte de base, o interruptor de parada de emergência e, ao lado, o interruptor de redefinição das funções de colheita, interruptor de acionamento do cortador de pontas, giro do bojo do extrator principal, controles de inclinação dos divisores de linha direito e esquerdo, acionamento do sistema industrial, acionamento das facas laterais direita e esquerda, subida e descida do elevador, avanço e reversão da esteira do elevador, controle de aceleração do motor e, ao lado, a tomada elétrica de 12 volts para acessórios. Ao abrir a tampa do apoia-braço, você encontra o controle de rotação do ventilador do extrator primário. Comandos do painel superior. No painel superior, você controla diversas outras funções, como acionamento do pisca-alerta, dos faróis de estrada, faróis de campo e do farol do compartimento do motor. Para ligar o ar-condicionado, pressione esta tecla e gire o controle do ventilador para a posição desejada. Gire o controle de temperatura até a posição desejada, nunca passando para o lado vermelho. Importante: sempre que utilizar a calefação, ar quente, a tecla de acionamento do ar-condicionado deve estar desligada. Acionamento da reversão da hélice do sistema de arrefecimento. Ajuste da inclinação do rolo tombador móvel. Acionamento dos extratores primário e secundário. Acionamento dos piscas indicadores de direção. Acionamento do limpador e lavador do para-brisa. Painel de controle da coluna lateral direita. No painel de controle da coluna lateral direita, você dá a partida na máquina e aciona o freio de estacionamento. Através dos visores inferior e superior, você monitora o funcionamento do motor e as funções de colheita da máquina. Indicador de pressão do cortador de base. Alarme sonoro de possíveis falhas. Luz indicadora do freio de estacionamento e luz indicadora de carga da bateria. Conexão para o sistema Green Star. Coluna lateral esquerda. Indicador de altura do cortador de base. A coluna de óleo dentro do visor sobe ou desce de acordo com a altura de corte ajustada. Controles de direção. Máquina com pneus. O volante de direção possui regulagem de inclinação para adequar-se à estatura do operador. Alavanca de avanço, neutro, frente e ré da máquina. O botão de acionamento do elevador no sentido de colheita. Interruptor do pose-track. Interruptor de transporte e o seletor do var e torque. No piso à esquerda do volante encontram-se os pedais de giro do elevador. À direita do volante encontram-se os pedais de freio da colhedora. Controles de direção. Máquina com esteiras. Alavancas de avanço. Neutro, frente, ré e direção da máquina. No interruptor ao lado da alavanca, você liga e desliga a esteira do elevador no sentido de colheita. No piso à esquerda, encontram-se os pedais de giro do elevador. Assento do operador, Comfort Command. O assento do operador possui diversas regulagens que foram exclusivamente projetadas pensando no conforto do operador durante as longas jornadas de trabalho. No lado direito abaixo do assento,
você encontra o controle do amortecedor vertical de choques e, logo acima, o controle de avanço-recuo. Posicionado à frente do assento, as regulagens de inclinação e avanço-recuo do fundo do assento. Logo mais abaixo, a alavanca de regulagem da altura do assento. No lado esquerdo abaixo do assento, você encontra a trava atenuadora de avanço-recuo. No lado esquerdo do assento, você encontra a alavanca de regulagem do ângulo do encosto, a alavanca de regulagem apoio lombar do encosto, a alavanca de ajuste vertical do apoia-braço e a regulagem de inclinação do apoia-braços. Muito importante! Utilize sempre o cinto de segurança para evitar acidentes e lesões graves. Se estiver acompanhado de um instrutor, peça que o mesmo utilize o cinto de segurança. Operação: partida do motor. Ligue a chave geral da bateria. Certifique-se que o freio de estacionamento esteja acionado e que todas as funções de colheita estejam desligadas. Posicione as alavancas do avanço em neutro. Posicione o interruptor de controle de rotação do motor em posição de marcha lenta. Acione a buzina 2 vezes e aguarde por 5 segundos. Dê a partida no motor girando a chave de ignição na posição Start. Verifique se todas as luzes de aviso e os indicadores operam normalmente. Importante: nunca dê a partida no motor por mais de 12 segundos. Aguarde aproximadamente 10 segundos antes de tentar novamente. Se o motor não ligar depois de 2 ou 3 tentativas, desligue a chave e aguarde 2 minutos antes de tentar novamente. Aquecimento do motor. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por aproximadamente 3 a 5 minutos. Com o motor em marcha lenta, ligue todas as funções da colhedora e aguarde aproximadamente 1 minuto. Coloque o motor em média rotação e deixe por mais 5 minutos até aquecer o óleo hidráulico. Mova a colhedora nesta rotação até que o motor alcance a temperatura normal de trabalho, entre 77 e 90 graus Celsius. Após, acelere o motor até a rotação máxima para iniciar a operação. Parada do motor. Antes de desligar o motor, pare completamente a colhedora sobre uma superfície plana. Abaixe o cortador de pontas, acione o freio de estacionamento, desligue todas as funções de colheita da máquina e deixe o motor funcionando em marcha lenta durante 2 a 3 minutos. Após, gire a chave para a posição desligado. Importante: a parada brusca de um motor demasiadamente quente poderá causar sérios danos a certos componentes, devido a superaquecimento ou falta de lubrificação, principalmente o turboalimentador, turbina. Evite acidentes. Sempre que realizar manutenções na colhedora, retire a chave da ignição e guarde-a. Parada de emergência da função de colheita. Esta função pode ser acionada a partir do interruptor localizado no console lateral, sempre que houver a necessidade de parada emergencial da função de colheita. Esta função irá desativar imediatamente todas as funções de colheita acionadas. Para retomar a operação após a parada, pressione novamente o interruptor de parada de emergência, soltando-o, e depois desligue e ligue novamente o interruptor de redefinição. Após isso, as funções de colheita estarão liberadas para a operação. Interruptor de segurança do assento.
Os assentos das colhedoras 3520 possuem um sensor que desativa as funções de colheita caso o operador saia do assento por mais de 5 segundos. Caso ocorra esta interrupção, para reativar as funções de colheita, o operador deve retornar à posição sentado e desligar e ligar novamente o interruptor de redefinição. Período de amaciamento. O motor da sua colhedora de cana John Deere está pronto para funcionar normalmente. Tome cuidado adicional durante as 100 primeiras horas de trabalho, seguindo rigorosamente as seguintes instruções. Verifique com maior frequência o nível do óleo do motor, mantendo-o entre as marcas de máximo e mínimo da vareta. Durante as 100 primeiras horas de trabalho, apenas adicione óleo do motor quando o nível estiver abaixo da marca Adicionar. O motor da sua colhedora de cana 3520 John Deere vem de fábrica abastecido com óleo especial de amaciamento de motor SAE 10W30 John Deere. Durante as 100 primeiras horas de trabalho, se necessário repor, utilize este mesmo tipo de óleo nas mesmas especificações. Drene a água e sedimentos do separador de água do pré-filtro e filtro final de combustível. Após as primeiras 100 horas de trabalho, execute as seguintes manutenções. Troque o óleo da caixa de 4 furos. Troque o óleo das reduções finais. Troque o óleo da caixa do picador. Troque o óleo da caixa do cortador de base. Troque o óleo e o filtro de óleo do motor. Troque os filtros de combustível. Troque os filtros de óleo do sistema hidráulico. Reaperte os parafusos das rodas para máquinas com pneus. Execute o reaperto da porca do truck com um torque de 850 Nm. Para maiores informações, consulte o manual de operação ou seu concessionário John Deere. Transporte da colhedora em vias públicas. Ao trafegar com a colhedora em vias públicas, tome os seguintes cuidados. Acione um interruptor de transporte para que os pedais de freio permaneçam unidos, apenas para as máquinas com pneus. Mantenha os faróis ou luzes de advertência ligados. Evite frear rapidamente. Tenha cuidado e reduza a velocidade em declives ou curvas. Abaixe totalmente o cortador de pontas. Movimentação da colhedora. As colhedoras de cana 3520 podem ser de rodas com pneus ou esteiras. As velocidades de avanço podem variar de 0 a 24 km por hora para as colhedoras de rodas com pneus e de 0 a 9 km por hora para as colhedoras de esteiras. Utilize sempre uma velocidade segura e adequada às condições de trabalho. Importante: evite o deslocamento da máquina em solo compactado. Para deslocamento em longas distâncias, utilize um veículo adequado para transporte. Máquina com pneus. Vari-torque. Este sistema permite o ajuste de velocidade e torque dos motores da transmissão. Girando o potenciômetro à direita, o motor de avanço trabalha com velocidade máxima e torque mínimo. Girando o potenciômetro à esquerda, o motor de avanço trabalha com velocidade mínima e torque máximo. Configure sempre a velocidade mais adequada às condições de colheita. Alavanca de controle de avanço. Mova a alavanca de controle de avanço para frente ou para trás, conforme o sentido de deslocamento desejado da colhedora. Pose Track. Este sistema fornece fluxo de óleo igual para os motores, fazendo com que cada roda gire no mesmo número de rotações.
Acione este sistema somente quando necessário. Uma luz indicadora no interruptor se acenderá sempre que o sistema for acionado. Pedais do freio. Os pedais do freio podem ser acionados individualmente para auxiliar em manobras ou curvas. Se necessário, trave-os acionando o interruptor de transporte. Nunca acione os pedais individualmente quando trafegar em asfalto ou em terrenos duros. Máquina com esteiras. Alavancas de avanço e controle de direção. Mova as alavancas de controle de deslocamento para frente ou para trás, conforme o sentido de deslocamento desejado. Para fazer curvas para a direita, posicione a alavanca da esquerda um pouco à frente da alavanca da direita. Para fazer curvas para a esquerda, posicione a alavanca da direita um pouco à frente da alavanca da esquerda. Durante a operação, ao efetuar manobras, faça em 2 ou 3 etapas. Importante: nunca utilize as alavancas em sentido contrário para executar manobras. Visor de diagnóstico. O visor de diagnóstico localizado no painel de controle da coluna lateral direita permite um total controle de todos os dados de operação e diagnóstico da colhedora. Antes de operar sua colhedora, preste atenção e configure o visor de acordo com as suas necessidades e condições de trabalho. Os monitores possuem 2 luzes indicadoras que informam a existência de falhas no sistema ou na operação. Luz vermelha ativa representa que é necessária uma ação corretiva imediata. Não opere a colhedora até que o problema seja solucionado. Luz amarela ativa representa que foi gerado um código de erro. Pare a colhedora quando for conveniente e investigue a causa. Para configurar o visor da colhedora, pressione a tecla Menu. Esta tecla abrirá uma gama de opções de configurações de trabalho. Cada opção poderá ser acessada pressionando as teclas de seleção para a direita e esquerda. Veja a seguir as possíveis configurações. Seleção do idioma no visor. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Idiomas e pressione a tecla Enter. Após, selecione o idioma desejado e pressione a tecla Enter. Modo de exibição do visor. As informações do visor podem ser exibidas em uma tela única ou em uma tela dividida em 4 partes. Para alterar o modo de exibição, pressione a tecla Menu e selecione o modo de exibição desejado, pressionando a tecla Enter. Códigos de erros armazenados. Pressione a tecla Menu, navegue até a opção Códigos armazenados e pressione a tecla Enter. O visor exibirá os códigos de erro, falhas e medidas corretivas para eventuais problemas ocorridos durante a operação. Configuração do motor. Esta opção é para uso exclusivo de técnicos da rede de concessionários John Deere. Configuração tela única. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Conf Tela Única. Pressione a tecla Enter. Aparecerão 3 opções conforme visto na tela. Ao pressionar em Usar padrões, o sistema exibirá as informações conforme programado na fábrica. Ao pressionar em Configuração personalizada, será exibida uma lista com todos os itens para visualização. Ao pressionar Enter, os itens serão marcados com um número para exibição no visor. Este número é a sequência de exibição. Ao pressionar em Varredura automática,
Você pode escolher entre ligado ou desligado, pressionando a tecla Enter. Quando a opção está ligada, as informações do modo de exibição em tela única ficarão alternando automaticamente até que alguma tecla de navegação ou Enter seja pressionada. Configuração tela dividida em 4. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Conf Tela Div 4. Pressione a tecla Enter. Aparecerão 3 opções de informação. Dados do motor. Esta opção permite a visualização das informações correspondentes ao funcionamento do motor. Ao selecionar esta opção, aparecerão outras 2 opções. Selecione Usar padrões para que o sistema exiba as informações conforme programado na fábrica. Ao pressionar em Configuração personalizada, será exibida a tela dividida em 4 partes. Então, selecione qual posição deseja configurar e pressione Enter. Após, selecione a informação que deseja visualizar no quadro correspondente e pressione novamente a tecla Enter. Dados da máquina. Esta opção permite a visualização das informações correspondentes ao sistema de colheita. Dados Base Cutter. Esta opção permite a visualização das informações correspondentes ao corte de base e algumas funções de colheita. Seleção das unidades. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Selecione as unidades. Pressione a tecla Enter. Selecione a unidade de medida desejada e pressione Enter. Ajuste de iluminação. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Ajuste a iluminação. Pressione a tecla Enter. Ajuste a iluminação da tela pressionando a tecla para a direita ou esquerda. Ajuste do contraste. Pressione a tecla Menu e navegue até a opção Ajuste o contraste. Pressione a tecla Enter. Ajuste o contraste da tela pressionando a tecla para a direita ou esquerda. Utilitários. Esta opção é para uso exclusivo de técnicos da rede de concessionários John Deere. Cortador de pontas. O sistema cortador de pontas reduz o índice de impurezas vegetais da cana que entra na colhedora, auxiliando no processo de limpeza da cana. As pontas devem ser cortadas no ponto em que termina a folha mais baixa, mantendo o controle da altura a partir dos interruptores correspondentes, conforme o porte da cana que está sendo colhida. Preste atenção aos finais das linhas, onde a cana normalmente é mais fina e mais baixa. Importante: evite utilizar o cortador de pontas em canaviais deitados, evitando o desgaste desnecessário dos componentes e reduzindo o consumo de combustível. Divisor de linhas. Os divisores de linhas funcionam com um movimento de rosqueamento que levanta a cana e separa as linhas. Mantenha o controle da inclinação dos divisores de linhas de forma que os mesmos mantenham uma separação eficiente da cana embaraçada. Atenção! Sempre levante a colhedora para a posição de transporte ao recuar com a colhedora. Isto evita que as sapatas dos divisores de linhas se enterrem no solo. Divisores de linhas externos, opcional. Os divisores de linhas externos são acessórios que auxiliam os divisores de linhas na separação de canas deitadas e embaraçadas. A utilização deste opcional é recomendada no caso de colheita em canaviais bastante deitados e embaraçados. Facas laterais, opcional. As facas laterais
são acessórios que devem ser utilizados para auxiliar no processo de desembaraço e divisão das linhas da cana. Este sistema deve ser utilizado sempre que efetuar a colheita de culturas com ervas daninhas e impurezas. As facas laterais são acionadas a partir dos interruptores localizados no console lateral direito. Importante: utilize as facas laterais somente quando for realmente necessário, evitando perda, desgaste desnecessário dos componentes e reduzindo o consumo de combustível. Sapatas dos divisores de linhas. Quando a colhedora está em posição de corte, as sapatas estendem as paredes da colhedora até o solo, evitando que a cana colhida saia da colhedora depois de separada pelo divisor de linhas. A parte da frente das sapatas se ajusta automaticamente ao divisor de linhas. Coloque a sapata o mais alto possível para reduzir a quantidade de impurezas minerais enviada para a colhedora. As pontas dos divisores de linhas devem tocar levemente o solo para levantar a cana e enviá-la para a máquina. Rolo tombador. Os rolos tombadores duplos empurram a cana para frente antes dela ser cortada pelo cortador de base, permitindo que a mesma caia numa posição ótima para a alimentação da colhedora. Controle a posição do rolo tombador a partir dos interruptores correspondentes. Posicione o rolo tombador para frente para a colheita de cana deitada. Posicione o rolo tombador para trás para a colheita de cana em pé. Cortador de base, CACB. O cortador de base é um conjunto de discos giratórios que permitem o corte da cana ao nível do solo. O cortador, então, direciona o fluxo de cana para os rolos alimentadores com a ajuda do rolo levantador. Para acionar o sistema do corte de base no sentido de trabalho ou reverso, o motor deve estar em marcha lenta. Se o cortador de base for acionado no sentido de trabalho ou reverso com o motor em plena potência, o cortador de base irá desligar-se e religará somente após a redução da velocidade do motor e o interruptor ser desligado e ligado novamente. Quando em operação, mantenha a colhedora diretamente no centro da linha que está sendo cortada. Isto evitará que o cortador de base perca a cana e quebre ou arranque as soqueiras. Sempre considere as condições do solo ao determinar a velocidade e altura da colheita. Ajuste a altura do cortador de base de forma a cortar a cana numa altura que diminua a entrada de impurezas minerais na colhedora. Cortar em uma altura muito elevada faz com que aumente as perdas no corte. Cortar em uma altura muito baixa faz com que a máquina arranque as soqueiras e aumente o índice de impurezas minerais na cana colhida. Certifique-se de que as facas estão em bom estado e sem pontas arredondadas, para garantir um corte uniforme e reduzir as perdas sem danificar as soqueiras. Se possível, faça um rodízio das facas para discos opostos quando as extremidades ficarem arredondadas pelo desgaste. Instruções de operação do CACB. Definindo a altura de corte. Ligue a função de colheita e opere manualmente a colhedora com uma velocidade de trabalho adequada às condições de colheita, mantendo-a constante até que o óleo do sistema hidráulico atinja a temperatura de 50 graus Celsius, se necessário.
Verifique a pressão indicada no mostrador de pressão do cortador de base e o nível do indicador de altura do corte. Após, pare a colhedora, levantando-a de forma que o cortador de base não toque o solo. E recue a máquina alguns metros para verificar o corte. Calibrando o CACB. Ligue o CACB. Posicione o interruptor de alta e baixa pressão na posição L. Posicione o interruptor de sensibilidade limitado de 0 a 10. Importante: em canaviais de baixa produtividade, a sensibilidade pode ser ajustada até a posição 10. E em canaviais de alta produtividade, a sensibilidade pode ser ajustada até a posição 0. Durante a colheita, ajuste o controle de altura de forma que a máquina trabalhe com uma altura de corte uniforme. Ajuste a pressão de corte do CACB conforme a pressão indicada anteriormente no mostrador de pressão do corte de base. Abaixe a colhedora até que a mesma atinja a altura selecionada anteriormente e reinicie a colheita, mantendo a mesma velocidade de trabalho utilizada no processo de definição de altura de corte, mantendo-a constante. A partir deste momento, a altura do corte de base já está sendo controlada pelo CACB e a lâmpada se manterá acesa, mostrando que o sistema está ativado. Operando o CACB. Durante a operação do CACB, acione o joystick somente quando necessário. Neste caso, o CACB será desativado momentaneamente. Ao baixar novamente a colhedora, o controle automático se ativará novamente. Verifique constantemente a altura do corte. Se necessário, efetue um ajuste fino da pressão do CACB até que a altura de corte desejada se mantenha constante. Reduza a sensibilidade do CACB sempre que a máquina levantar-se constantemente. No final da linha de colheita, quando o joystick for acionado, o CACB deixará de atuar. Após efetuar a manobra, em 1500 RPM, entre na nova linha de colheita e abaixe a colhedora até a altura em que a máquina se encontrava no final da linha anterior. Este procedimento fará com que o CACB volte a atuar novamente, dando continuidade à colheita. Importante: existem condições em que o CACB deixa de atuar. O CACB deixará de atuar quando, durante a operação, o joystick for operado. Quando a máquina estiver com a rotação do motor abaixo de 2000 RPM. E quando as alavancas de avanço estiverem posicionadas em neutro ou retrocesso. Rolos alimentadores. Os rolos alimentadores transportam a cana do cortador de base para o picador. A rotação dos rolos alimentadores é ajustável. A velocidade com que a cana passa pela colhedora, comparada à rotação constante dos rolos do picador, determina o comprimento dos toletes. A limpeza também ocorre através dos espaços entre os rolos alimentadores e o picador, conforme a cana passa pelos rolos. Estes espaços permitem que as impurezas minerais caiam antes da cana ser picada. Ajuste manual do comprimento do tolete. A válvula do seletor de comprimento de tolete controla a rotação dos rolos alimentadores. Ajuste o comprimento dos toletes através do manípulo. Quanto menor o número selecionado, menor o comprimento do tolete, e vice-versa. Sistema do facão picador.
O sistema de picador faz cortes uniformes de toletes, usando duas lâminas opostas para fatiar a cana. E então, envia os toletes ao elevador. Lubrifique o sistema periodicamente e mantenha as lâminas sempre em bom estado, fazendo manutenção conforme necessário. A limpeza da cana, impurezas vegetais, está diretamente relacionada com as condições das lâminas do picador. Extrator primário. Usando uma hélice, o extrator retira resíduos, folhas e sujeira da cana conforme ela é lançada ao cesto do elevador. As folhas e os resíduos são direcionados para trás da colhedora no solo pelo bojo do extrator primário. Ajuste a velocidade do extrator e a posição do bojo a partir dos interruptores localizados no console lateral direito. Verifique periodicamente o estado das pás da hélice do extrator. Caso contrário, o desgaste e a sujeira acumuladas no extrator trarão problemas na extração dos resíduos e no balanceamento do mesmo. Nunca inicie a colheita com o extrator jogando palhas e terra dentro do elevador. O extrator deve lançar as impurezas no solo. Para isso, ajuste a posição do elevador e do bojo do extrator de forma que as impurezas sejam direcionadas para o solo. Isso garante a limpeza da cana e da colhedora. Importante: utilize o RPM de acordo com a velocidade da colheita e as condições de produtividade do canavial. Cesto do elevador. O cesto do elevador coleta os toletes de cana do picador e direciona-os para a esteira do elevador. Importante: preste atenção para não sobrecarregar o cesto do elevador na entrada da máquina na linha de colheita. Isto reduzirá o índice de perdas e evitará o desgaste prematuro do elevador. Sistema do elevador. O elevador fornece cana para o transbordo na parte traseira, direita ou esquerda da colhedora. Acione a esteira do elevador a partir do interruptor localizado na alavanca de controle do avanço da colhedora. O elevador tem uma folga grande para minimizar os danos causados por diversos transbordos de cana que podem entrar em contato com o lado inferior. O piso perfurado permite que as impurezas minerais caiam, o que é um recurso adicional do processo de limpeza. Ajuste da altura do elevador. Pressionando o interruptor para frente, o elevador levantará. E pressionando o interruptor para trás, o elevador abaixará. Importante: antes de abaixar o elevador, certifique-se de que ele está alinhado com a colhedora. Ajuste da posição do elevador. A mesa de giro do elevador gira para a direita e para a esquerda em um total de 180 graus. Pressione os pedais da esquerda ou direita para girar o elevador para a posição desejada. Nunca inicie a colheita com o elevador alinhado com a colhedora, devido ao acúmulo de impurezas no elevador. Importante: para efetuar este ajuste, o elevador deverá estar posicionado na altura máxima. Caso contrário, o mesmo poderá causar danos às aletas de ar, ao cesto, ao cabo de suporte do elevador e ao alojamento do extrator primário. Extrator secundário. Conforme a cana sai do final do elevador para o transporte, o extrator secundário utiliza uma hélice que remove as impurezas para fora do transbordo e da colhedora, usando um bojo giratório. Ajuste a posição do bojo do extrator
de forma que sejam extraídas as impurezas que permaneçam na cana transportada pelo elevador. Importante: efetue o balanceamento do conjunto quando for substituir as pás ou estiver com vibração. Industrial. O termo industrial refere-se ao conjunto que integra os divisores de linhas, rolos tombadores, cortador de base, rolo levantador, rolos alimentadores e picador. Este sistema deve ser acionado antes da entrada da máquina na linha de colheita. O interruptor da industrial possui 3 estágios. Pressione para frente para acionar as funções de colheita. Posicione na posição central para desligar o sistema e deixá-lo em neutro. Pressione para trás para reverter o sentido de trabalho e desembuchar. Este sistema somente poderá ser acionado quando a rotação do motor estiver em marcha lenta. A rotação da industrial irá variar de acordo com a rotação de trabalho do motor. Em condições de colheita, opere a colhedora sempre com o motor em rotação máxima, para obter ótimos resultados e produtividade. Ao efetuar manobras, recomenda-se reduzir a rotação do motor para 1500 RPM e acionar o interruptor de redefinição para que todas as funções de colheita sejam desativadas. Este procedimento proporciona maior economia de combustível e menor desgaste de componentes da máquina. Manutenção. Importante: sempre que iniciar as manutenções em sua colhedora, utilize óculos de proteção, luvas ou creme protetivo. Preste muita atenção e tome muito cuidado ao fazer a manutenção de sua colhedora de cana John Deere. Siga sempre as orientações do manual de operação e cumpra com todas as manutenções periódicas estabelecidas. Uma manutenção criteriosa em sua colhedora John Deere garante maior vida útil e maior rendimento. Utilize sempre peças originais, lubrificantes e itens de manutenção periódica John Deere. Para maiores informações, consulte o manual de operação ou seu concessionário John Deere. Os intervalos em que os componentes de sua colhedora devem ser verificados, testados ou substituídos baseiam-se no orímetro do mostrador digital, o qual indica as horas de funcionamento do motor. Atenção! Realize sempre a manutenção preventiva em sua colhedora de cana John Deere. Manuseio e armazenagem de combustível. Preste muita atenção ao reabastecer a sua colhedora. Desligue o motor antes de reabastecer e nunca reabasteça próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama, faíscas ou fagulhas. Atenção! Certifique-se que o filtro de malha esteja sempre instalado no bocal de abastecimento. Lubrificantes. Utilize sempre óleos lubrificantes John Deere. Preste muita atenção e nunca misture diferentes tipos de óleos lubrificantes. Cada tipo de óleo possui especificações e características diferentes. Jamais misture óleos de marcas diferentes. Lubrificação. Consulte o manual de operação para conhecer todos os pontos de lubrificação da sua colhedora John Deere. Antes de lubrificar, limpe cuidadosamente as graxeiras e substitua imediatamente as que estiverem em falta ou danificadas. Após, coloque graxa de boa qualidade em cada uma delas, retirando o excesso. Lubrificação a cada 25 horas. Cortador de pontas e rolo tombador.
2 graxeiras nos pinos superiores do cortador. 2 graxeiras nos pinos superior e inferior da cabine. 2 graxeiras da haste e ponta do cilindro. 1 graxeira no braço do rolo tombador. 2 graxeiras no cilindro do rolo tombador. Divisores de linhas, ambos os lados da máquina. 4 graxeiras na balança de inclinação. Duas graxeiras no cilindro de inclinação. 1 graxeira na ponta do cilindro. 2 graxeiras nos pinos da balança inferior. Cilindros de suspensão e balança, ambos os lados da máquina com pneus. 2 graxeiras no cilindro de direção. 2 graxeiras no cilindro da balança. 2 graxeiras na balança junto ao chassi. 2 graxeiras na base do cilindro. Cilindros de suspensão, ambos os lados da máquina com esteira. 3 graxeiras no cilindro de suspensão. Rolo alimentador. 5 graxeiras nos pinos dos braços dos rolos alimentadores do lado direito. 5 graxeiras nos pinos dos braços dos rolos alimentadores do lado esquerdo. Extrator primário. 5 graxeiras no anel do bojo. Duas graxeiras, uma em cada roldana de suporte do cabo do elevador. Mesa de giro do elevador. 4 graxeiras de montagem do munhão do cilindro de giro. 2 graxeiras das pontas da haste do cilindro de giro. 2 graxeiras da base do pino de montagem da mesa de giro. 1 graxeira na placa superior da mesa de giro. Extrator secundário. 2 graxeiras, uma em cada lado do anel do bojo. 1 graxeira na montagem do ventilador. Gire o ventilador com a mão ao lubrificar. Lubrificação a cada 250 horas. Importante: todos os pontos de lubrificação a seguir são equipados com rolamentos blindados. Portanto, utilize uma bomba de graxa manual e bombeie somente 3 vezes. Quando utilizar bomba pneumática, reduza a pressão e dê somente 2 estalos. Rolos do divisor de linhas. 2 graxeiras na base dos rolos, acessível através do orifício. 2 graxeiras na base dos rolos exteriores, opcional. Rolos alimentadores. 5 graxeiras nos rolos de alimentação do lado direito. 5 graxeiras nos rolos de alimentação do lado esquerdo.
rolamentos do eixo do picador, 2 graxeiras nos rolamentos dos picadores, elevador, 1 graxeira em cada lado do eixo traseiro do elevador, cortador de base, 2 graxeiras, 1 em cada lado da caixa, basculamento da cabine. A cabine pode ser basculada para facilitar o acesso a diversos componentes e ao motor. Antes de efetuar o basculamento da cabine, abaixe o braço do cortador de pontas, instalando o batente de segurança. Abaixe os divisores de linhas e prenda todo ou qualquer objeto que esteja solto no interior da cabine. Feche a janela e a porta. Para efetuar o basculamento da cabine, siga as seguintes instruções. Remova o pino na parte traseira da cabine. Abra a porta lateral esquerda do compartimento do motor. Localize a alavanca da bomba e fixe-a na bomba de basculamento. Gire a alavanca de controle de inclinação no sentido horário. Movimente a alavanca para cima e para baixo até que a cabine bascule completamente e a trava de inclinação se encaixe no batente de segurança. Após, gire a alavanca de controle de inclinação no sentido anti-horário e abaixe levemente a cabine para que a mesma fique apoiada sobre o batente de segurança. Para abaixar novamente a cabine, gire a alavanca de controle de inclinação no sentido horário e levante levemente a cabine para liberar o batente de segurança. E puxe o cabo de liberação da trava de inclinação. Gire a alavanca de inclinação no sentido anti-horário e movimente a alavanca para cima e para baixo até que a cabine volte à posição de assento. Após, recoloque o pino localizado na parte traseira da cabine. Importante: nunca deixe a cabine parcialmente inclinada. Limpeza e lavagem da colhedora. Importante: a lavagem geral da máquina com água não deve ser feita diariamente. Faça-o somente quando realmente for necessário. Durante a operação de colheita, eventualmente grandes quantidades de impurezas da cana colhida acumulam-se na máquina. Estas impurezas devem ser retiradas sempre que necessário, garantindo maior durabilidade e eficiência da colhedora. Inspecione e limpe cuidadosamente todos os sistemas utilizando ferramentas adequadas e ar comprimido, certificando-se de que todas as impurezas sejam retiradas da máquina. Lave as correntes do elevador 2 vezes ao dia, utilizando água sob pressão. Evite a incidência de água no sistema de arrefecimento e no motor da colhedora no momento da lavagem das correntes do elevador. Limpeza dos extratores primário e secundário. Verifique diariamente as condições de limpeza dos extratores primário e secundário. Se necessário, limpe o compartimento e as hélices dos extratores utilizando ferramentas apropriadas. Verificação e troca do óleo e do filtro de óleo do motor. Verificação do nível do óleo do motor. Verifique o nível do óleo do motor a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Para isso, retire a vareta de nível do óleo, limpe-a e torne a inseri-la.
Após, retire novamente a vareta e verifique o nível do óleo. O nível deve estar entre os pontos máximo e mínimo da vareta. Faça isso pela manhã, em local plano e limpo, e certifique-se de que a suspensão da máquina esteja nivelada. Se necessário, acrescente óleo pelo bocal de abastecimento. Utilize óleos John Deere Plus 50 ou 15W40. No período de amaciamento, use o óleo de amaciamento 10W30 da John Deere. Troca do óleo do motor. Troque o óleo do motor e o filtro de óleo depois das primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 250 horas de trabalho, quando utilizado o óleo John Deere 15W40. Quando utilizar óleo John Deere Plus 50, o período de troca de óleo do motor e do filtro de óleo pode ser estendido para 375 horas de trabalho. Faça a troca do óleo com o motor ainda quente. Isto facilitará o escoamento do óleo a ser trocado. Para trocar o óleo do motor, remova o plugue da mangueira de dreno e prenda a mesma dentro de um container de descarte apropriado. Após, abra o dreno do óleo e deixe-o escoar por completo. Enquanto o óleo escoa, faça a troca do filtro de óleo do motor. Após, feche o dreno da mangueira de dreno e plugue-a novamente no suporte. Acrescente óleo de motor John Deere pelo bocal de abastecimento. Faça o motor funcionar por alguns instantes e verifique se não há vazamentos no filtro ou na mangueira de dreno. Desligue o motor e, após 5 minutos, verifique o óleo do nível do motor. Adicione óleo se necessário. Importante: consulte o seu fornecedor de combustível quanto ao percentual de enxofre contido no mesmo. Se o percentual de enxofre contido no combustível for superior a 0,5%, o período de troca do óleo do motor deve ser reduzido pela metade. Troca do filtro de óleo do motor. Durante a drenagem do óleo do motor, faça a substituição do filtro de óleo do motor. Para isso, use uma chave para remover a tampa e aguarde 30 segundos para permitir a drenagem do alojamento do filtro. Remova o conjunto e desencaixe o elemento filtrante da tampa, substituindo-o. Após, encaixe o novo filtro na tampa, limpe o compartimento e insira o conjunto no mesmo. Finalizando, aperte a tampa com um torque máximo de 47 Nm. Limpeza do respiro do cárter. Remova e limpe a mangueira do respiro do cárter a cada 250 horas de trabalho. Verificação e troca do óleo e do filtro de óleo do sistema hidráulico. Verificação do nível do óleo do sistema hidráulico. Verifique o nível do óleo através do visor a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Quando o óleo estiver frio, o nível deve estar entre os pontos de máximo e mínimo do visor de nível. Faça isto em local plano e limpo, com o elevador em posição elevada e o cortador de pontas totalmente para baixo. Adição de óleo do sistema hidráulico. Quando o nível do óleo do sistema hidráulico estiver abaixo do ponto mínimo do visor de nível, acrescente o óleo 15W40 John Deere quando a colhedora estiver abastecida com esse óleo, ou óleo Rando HDZ68. Para isto, remova a tampa protetora
e limpe a conexão na parte de trás do tanque. Fixe a conexão da mangueira da bomba manual na conexão do tanque. Remova a tampa de ventilação e bombeie o óleo no tanque até o nível atingir a marca entre os pontos máximo e mínimo do visor de nível. Após, instale a tampa de ventilação, desconecte a mangueira da bomba manual e recoloque a capa de proteção na conexão do tanque. Troca do óleo do sistema hidráulico. Efetue uma análise do óleo do sistema hidráulico a cada 1.500 horas e troque se necessário. Para fazer a troca do óleo do sistema hidráulico, siga as seguintes instruções. Remova a tampa de ventilação e a tampa de drenagem na parte inferior traseira do tanque e deixe escoar todo o óleo. Sempre que trocar o óleo do sistema hidráulico, troque também os filtros. Após o processo de drenagem, remova a tampa de acesso e limpe a superfície interna do tanque. Recoloque novamente a tampa apertando os parafusos com um torque de 35 Nm. Reinstale a tampa de ventilação e a tampa de drenagem, apertando-a com um torque de 35 Nm. Adicione óleo Rando HDZ 68 pela conexão de adição do tanque, conforme as orientações anteriores, até o mesmo atingir o nível. Sangre o sistema hidráulico ao dar a partida no motor por 10 segundos. Se o motor ligar antes de 10 segundos, desligue a chave de ignição e tente novamente. Dê a partida no motor e faça-o funcionar por aproximadamente 5 segundos. Após, desligue o motor e verifique o nível e possíveis vazamentos. Troca dos filtros de óleo do sistema hidráulico. Faça a troca dos filtros de óleo do sistema hidráulico depois das primeiras 100 horas de trabalho e após, a cada 1.500 horas de trabalho ou sempre que trocar o óleo do sistema hidráulico. Retire a tampa de ventilação do tanque. Limpe a tampa dos elementos filtrantes e as áreas próximas. Afrouxe os parafusos da tampa dos filtros e remova-a com cuidado para não danificar a vedação e evitando a entrada de sujeira. Retire os conjuntos dos filtros e reinstale a tampa para evitar a entrada de sujeira. Remova a porca, a arruela e a mola da ponta da haste do elemento filtrante e retire o filtro. Limpe o ímã e inspecione as vedações. Instale o novo filtro na haste do elemento e reinstale a mola, a arruela e a porca, apertando-a até mesmo atingir o final da rosca. Remova novamente a tampa e reinstale os conjuntos filtrantes no suporte do tanque. Instale o anel de vedação e a tampa dos elementos filtrantes e aperte os parafusos com um torque de 35 Nm. Use somente filtros originais John Deere. Verificação e troca do líquido de arrefecimento e válvula termostática. Verificação do nível do líquido de arrefecimento. Verifique o nível do líquido de arrefecimento a partir das marcas de nível no reservatório de expansão a cada 10 horas ou diariamente. O nível deverá estar entre as marcas de máximo e mínimo do reservatório de expansão. Se necessário, acrescente líquido de arrefecimento Coolguard no reservatório de expansão. Quando utilizar líquido de arrefecimento Coolguard concentrado, deve-se utilizar uma mistura de 50% de água limpa
e 50% de líquido de arrefecimento. Troca do líquido de arrefecimento. Cuidado! Não remova a tampa do reservatório de expansão antes que a temperatura da água reduza-se até uma temperatura próxima da temperatura ambiente. Troque o líquido de arrefecimento a cada 3.000 horas de trabalho. Para trocar o líquido de arrefecimento, após desligar o motor e esperar alguns minutos até que o mesmo esfrie, libere a pressão do sistema, girando lentamente a tampa do reservatório de expansão. Posicione um recipiente abaixo dos pontos de dreno para recolher o líquido. Após, abra o dreno do bloco do motor e o respiro localizado acima da polia do virabrequim, deixando escoar todo o líquido. Verifique possíveis rachaduras nas mangueiras e eventuais obstruções e sujeira no radiador, limpando e substituindo se necessário. Quando o sistema de arrefecimento estiver completamente vazio, reaperte os bujões do dreno. Após, reabasteça o sistema com uma solução de limpeza. Faça funcionar o motor até que o mesmo alcance a temperatura de trabalho. Após, pare o motor, aguarde que o líquido de arrefecimento esfrie e torne a esvaziar o sistema. Realize novamente esta operação de limpeza utilizando água limpa. Após, reabasteça lentamente o sistema com líquido de arrefecimento Coolguard pré-diluído John Deere. Caso utilizar refrigerante Coolguard concentrado, utilize-o com uma mistura de 50% de água limpa e 50% de líquido de arrefecimento. Importante: ao reabastecer o sistema novamente, o ar deve ser expulso do sistema. Para isso, afrouxe a conexão da unidade de envio de temperatura e abra o respiro do termostato para permitir que o ar escape ao encher o sistema. A capacidade do sistema de arrefecimento das colhedoras 3520 John Deere é de 69,6 litros. Depois de abastecer o sistema, faça o motor funcionar e deixe que o líquido passe por todo o sistema. A seguir, verifique o nível do líquido de arrefecimento no visor de nível. Mantenha o radiador sempre bem limpo. Limpe as aletas do radiador cuidadosamente, retirando todos os resíduos de sujidade. Substituição da válvula termostática. Substitua a válvula termostática sempre que efetuar a limpeza no sistema de arrefecimento. Retire os parafusos de fixação e retire o termostato. Retire a junta usada e os resíduos das vedações. Instale a nova válvula, a nova junta de vedação. E recoloque os parafusos apertando-os com um torque de 20 Nm. Para maiores informações, consulte o manual de operação ou procure seu concessionário John Deere. Limpeza da tela de proteção e radiadores. Importante: efetue a limpeza dos radiadores utilizando somente ar comprimido e a lavagem dos mesmos com água somente quando realmente for necessário. A hélice do sistema de arrefecimento da colhedora 3520 possui um sistema de reversão no sentido de trabalho. Durante a operação, a hélice reverte o sentido de trabalho a cada 20 minutos e opera em sentido reverso durante 26 segundos para efetuar a autolimpeza do sistema de arrefecimento. A reversão pode ser acionada manualmente quando for necessário, a partir do interruptor correspondente. Limpe a tela de proteção e os radiadores
usando ar comprimido sempre que necessário. Para isso, desligue o motor e retire a chave de ignição. Solte as travas e gire a tela de proteção através da alça. Aplique ar comprimido de dentro para fora sobre os radiadores e após no sentido contrário. Drenagem e troca do pré-filtro e filtro final de combustível. Drenagem do pré-filtro e filtro final de combustível. Drene a água e sedimentos do pré-filtro e filtro final de combustível a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Desconecte o sensor de água no combustível. Abra o bujão de dreno do pré-filtro. Deixe a água ou sedimentos escoarem até que comece a sair combustível completamente limpo. Após, feche o bujão de dreno do pré-filtro. Feito isto, abra o bujão de dreno do filtro final e deixe a água ou sedimentos escoarem até que comece a sair combustível limpo. E após, feche o bujão de dreno do filtro final. Conecte novamente o sensor de água no combustível e após, gire a chave de ignição para a posição ON e deixe-a ligada por 60 segundos para permitir que a bomba de transferência faça sangria do sistema de combustível. Troca do filtro final de combustível. Troque o filtro final de combustível após as primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 250 horas de trabalho. Usando uma ferramenta especial, afrouxe e retire o filtro velho e após, limpe o suporte de fixação. Utilizando um copo de abastecimento, preencha lentamente o filtro novo com óleo diesel. Lubrifique a extremidade de vedação do filtro e instale-o no suporte de fixação. E após, aperte-o com mais meia volta. Troca do pré-filtro de combustível. Troque o pré-filtro de combustível após as 100 primeiras horas de trabalho e após a cada 250 horas. Afrouxe o pré-filtro e retire-o do suporte de fixação. Utilizando um copo de abastecimento, preencha lentamente o pré-filtro novo com combustível. Lubrifique a extremidade de vedação do filtro novo e instale-o no suporte de fixação até o retentor do filtro encostar completamente no suporte, apertando-o com mais meia volta. Após, gire a chave de ignição para a posição ON e deixe-a ligada por 60 segundos para permitir que a bomba de transferência faça sangria do sistema de combustível. Drenagem e manutenção do tanque de combustível. Drene a água e sedimentos do tanque de combustível e efetue uma limpeza completa do sistema a cada 500 horas de trabalho, quando o tanque estiver quase vazio. Para efetuar a drenagem, feche a válvula de alimentação de combustível e remova a tampa e o bujão de drenagem. Remova o filtro de abastecimento e a tampa lateral de acesso ao tanque de combustível e limpe o mesmo com óleo diesel limpo, descartando as impurezas em um recipiente adequado. Quando o tanque estiver limpo, desconecte a linha de combustível e a tampa da linha. Remova a válvula de corte da linha de combustível e o filtro de sucção. Limpe o filtro de abastecimento e o filtro de sucção com solvente e instale-os novamente.
Reinstale a válvula de corte, conecte a linha de combustível, feche o bujão de dreno. Abasteça o tanque com o combustível recomendado, procurando mantê-lo sempre cheio para reduzir o índice de condensação. Após, gire a chave de ignição para a posição ON e deixe-a ligada por 60 segundos para permitir que a bomba de transferência faça sangria do sistema de combustível. Limpeza e substituição do filtro de ar do motor. Limpe o filtro de ar primário sempre que aparecer um alerta de restrição do filtro de ar no visor de diagnóstico. Para isso, solte as presilhas e retire cuidadosamente o filtro. Limpe o recipiente do filtro e limpe o filtro, batendo-o contra a palma da mão e aplicando o ar comprimido de dentro para fora com uma pressão máxima de 2,1 bar. O elemento filtrante primário poderá ser limpo até 3 vezes. Substitua o filtro de ar primário a cada 500 horas de trabalho ou sempre que for encontrado qualquer dano ou rompimento no filtro ou vedações. Nunca tente limpar o filtro de ar secundário. Substitua o filtro de ar secundário sempre que houver indícios de sujidade ou a cada 1.500 horas de trabalho. Este filtro também deve ser substituído se após a troca do filtro de ar primário continuar aparecendo o alerta de restrição do filtro de ar no visor de diagnóstico. Atenção! Certifique-se de um encaixe perfeito dos filtros. A tampa não deve ser usada para forçar o filtro até o fundo da carcaça. Verificação, limpeza e substituição dos filtros de ar da cabine. Limpe os filtros de ar da cabine a cada 25 horas de trabalho. Substitua os filtros de ar da cabine sempre que estiverem gastos ou danificados. Manutenção do filtro de recirculação. Retire a tampa e remova o filtro de recirculação localizado atrás do assento do instrutor. Após, limpe-o com ar comprimido ou substitua-o se necessário. Manutenção do filtro de ar fresco. Retire a tampa e remova a porca de retenção. Após, retire o filtro de ar fresco e limpe-o ou substitua-o se necessário. Verificação e troca dos amortecedores do virabrequim. Substitua o amortecedor dianteiro do virabrequim do motor a cada 4.500 horas de trabalho ou 5 anos em seu concessionário John Deere. Verificação e troca do óleo da caixa de 4 furos. Verificação do nível do óleo da caixa de 4 furos. Verifique o nível do óleo da caixa de 4 furos a cada 50 horas de trabalho. Faça isso quando o óleo estiver frio, inspecionando visualmente o indicador. O nível deverá estar na área retangular do visor. Se necessário, remova o bujão de abastecimento e abasteça até o mesmo atingir o nível. Troca do óleo da caixa de 4 furos. Troque o óleo da caixa de 4 furos a cada 1.000 horas de trabalho. Para isso, retire o bocal de abastecimento e remova a mangueira de drenagem e o bujão de dreno, deixando o óleo escoar em um recipiente adequado. Após, feche o bujão de dreno e fixe novamente a mangueira de drenagem.
Adicione 7,1 litros de óleo 85W140 John Deere. Verificação e troca do óleo da redução final. Verificação do nível do óleo da redução final. Verifique o nível do óleo da redução final a cada 50 horas de trabalho. Gire a roda de tal modo que o bujão de dreno fique na posição 6 horas e o indicador top fique voltado para cima. Remova o bujão de nível e verifique se o nível do óleo chega ao furo roscado do bujão. Caso contrário, adicione óleo Meropa 220. Troca do óleo da redução final. Troque o óleo da redução final a cada 250 horas de trabalho. Gire a roda até que o bujão de dreno fique na parte inferior do cubo e o indicador top voltado para cima. Retire os bujões de nível, abastecimento e dreno e deixe todo o óleo escoar em um recipiente adequado. Após, recoloque o bujão de dreno e abasteça o reservatório com óleo Meropa 220 até que o óleo saia pelo bujão de nível. O volume especificado é de 4,2 litros para cada redução final. Recoloque os bujões de abastecimento e de nível e aperte-os. Verificação e troca do óleo do cortador de base. Verificação do nível do óleo do cortador de base. Verifique periodicamente o nível do óleo do cortador de base a partir do visor de nível. O nível deverá estar no meio do indicador. Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento. Troca do óleo do cortador de base. Troque o óleo do cortador de base a cada 1000 horas de trabalho. Faça a troca em local limpo e plano. Remova os bujões de dreno deixando escoar todo o óleo em um recipiente adequado. E feche-os posteriormente. Após, adicione 9 litros de óleo 85W140 John Deere até que o mesmo atinja o nível e reinstale o bujão de abastecimento. Verificação e troca do óleo da caixa de engrenagens do picador. Verificação do nível do óleo da caixa de engrenagens do picador. Verifique o nível do óleo da caixa de engrenagem do picador a cada 25 horas de trabalho. O nível deverá estar no meio do indicador. Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento. Esta verificação deve ser feita com a colhedora nivelada em uma superfície plana. Troca do óleo da caixa de engrenagens do picador. Troque o óleo da caixa de engrenagens do picador a cada 1000 horas de trabalho. Antes de efetuar a troca, ligue o motor da colhedora e acione as funções de colheita para aquecer o óleo. Isto facilitará o escoamento do mesmo. Após, estacione em um local nivelado e desligue o motor da colhedora. Remova o bocal de abastecimento e o bujão de dreno,
deixando todo o óleo escoar em um recipiente adequado. Recoloque o bujão de dreno e abasteça lentamente o sistema com óleo 85W140 John Deere até o mesmo atingir o centro do visor de nível. Após, reinstale o bocal de abastecimento. Verificações e ajustes da esteira. Os procedimentos de manutenção e verificação apresentados a seguir são determinantes para a vida útil dos componentes do material rodante da colhedora. O cumprimento destas instruções garante um menor custo de manutenção e tempo da máquina parada. Importante: evite o deslocamento da máquina em solo compactado. Para deslocamento em longas distâncias, utilize um veículo adequado para transporte. Ajuste da corrente da esteira rodante. Verifique diariamente o ajuste da corrente da esteira. Para verificar o ajuste da esteira, ande com a máquina por alguns metros e pare-a de forma que um dos pinos da esteira fique posicionado exatamente acima do rolete superior. A distância da corrente da esteira até o ponto do quadro indicado deverá ser de 32 a 38 milímetros. Para ajustar a corrente, aplique graxa no cilindro de ajuste. Quando a corrente estiver muito apertada, solte a graxeira, deixando a graxa sair até que a corrente fique com o ajuste correto. Verificação dos roletes inferiores. Verifique diariamente o aperto dos parafusos internos e externos dos roletes inferiores e também possíveis vazamentos. Aperto dos parafusos das sapatas da esteira. Aperte os parafusos a cada 10 horas de trabalho ou diariamente, com um torque de 400 Nm. Após, dê mais um terço de volta nos parafusos da mão de amigo, junta de encaixe da esteira. Aperto da porca do truque. Verifique o torque de aperto da porca do truque a cada 250 horas de trabalho. Atenção! Antes de realizar o aperto da porca do truque, gire o elevador 45 graus para o lado contrário ao truque que será ajustado. Abaixe a colhedora o máximo possível e posicione um calço ao lado da mesa de giro do elevador. Levante a máquina até a mesma apoiar e suspender levemente a parte traseira da esteira. Após, posicione outro calço na lateral dianteira, logo abaixo do H de fixação do divisor de linhas, e abaixe a colhedora até a parte dianteira da esteira suspender levemente. Certifique-se de que a colhedora esteja apoiada corretamente, sem risco de queda. Para efetuar o procedimento de aperto da porca do truque, retire os parafusos da tampa de acesso e remova-a. Solte os 3 parafusos da porca externa e retire-a. Após, aperte a porca interna com um torque de 850 Nm, utilizando uma chave especial. Recoloque a porca externa e aperte-a até a mesma encostar-se à porca interna. Se necessário, afrouxe-a levemente até que os furos da mesma estejam alinhados com os furos da porca interna. Reaperte os 3 parafusos da porca externa com um torque de 50 Nm. Após, preencha o compartimento com graxa, recoloque a tampa de acesso com silicone e reaperte os parafusos.
Substituição das faquinhas do cortador de base. Verifique frequentemente o estado das faquinhas e certifique-se da qualidade do corte da cana durante a operação. Se necessário, troque as mesmas. Para isso, pare a máquina em local adequado, levante totalmente a suspensão e coloque os calços de segurança. Retire a chave de ignição e guarde. Instale uma proteção nas lâminas e retire as faquinhas e instale as novas. Substituição dos facões do picador. Durante a operação, verifique constantemente a qualidade de corte da cana picada e as condições das lâminas do picador. Se necessário, substitua os facões. Para isso, pare a máquina em local adequado, levante totalmente a suspensão e coloque os calços de segurança. Abaixe totalmente o elevador. Retire a chave de ignição e guarde. E utilizando uma luva de proteção, retire a lâmina do rolo inferior. E após, a lâmina do rolo superior. Instale a lâmina nova no rolo superior e após, instale a lâmina no rolo inferior. Se necessário, a realização do sincronismo e ajuste da embreagem do picador, consulte o manual do operador. Verificações e manutenção das baterias. As colhedoras 3520 John Deere vêm equipadas com duas baterias de 12 volts. Verifique semanalmente a carga da bateria. Limpe semanalmente qualquer vestígio de corrosão nos terminais da bateria. Sempre que retirar a bateria, desconecte primeiro o cabo negativo. Atenção! Manuseie a bateria com cuidado. Nunca submeta a mesma a uma inclinação maior do que 45 graus. E sempre faça a recarga em local ventilado. Cuidados especiais. Cuidados com o alternador. Preste muita atenção ao fazer a manutenção no alternador. Evite curtos-circuitos e panes elétricas. Cuidados antes e depois de períodos de armazenagem. Tome cuidados especiais após a sua colhedora John Deere ficar armazenada durante longos intervalos de tempo. Consulte o manual de operação para mais informações. Manutenção em seu concessionário John Deere. Há uma série de manutenções que devem ser realizadas no seu concessionário John Deere. Estas manutenções estão especificadas no manual de operação da sua colhedora John Deere. A John Deere produz equipamentos agrícolas de tecnologia para todo o mundo. Ao trabalhar com as colhedoras de cana 3520, você estará contando com esta tecnologia. Conte sempre com a rede de concessionários John Deere. Neles, você encontra mão de obra especializada, ferramentas especiais, peças, lubrificantes e demais itens originais. Além disso, os concessionários John Deere contam com soluções exclusivas, tais como software de diagnóstico Service Advisor, uma forma moderna e eficaz de acessar informações atualizadas, identificar e diagnosticar eventuais anomalias em sua colhedora John Deere. Procure seu concessionário John Deere mais próximo ou acesse www.deere.com.br. John Deere,
a tecnologia que se paga.